Pronto. Vamos então falar sobre a produção de energia renovável e energia fotovoltaica em Portugal. Como está descrito, a energia renovável e a energia fotovoltaica têm muitas vantagens para além do habitual, que é a redução do consumo. E neste trabalho que o colega faz sobre as energias renováveis, ele enumera aqui algumas vantagens que eu vou frisar apenas uma ou duas, nomeadamente a produção junto aos locais de consumo, ou seja, a energia é gerada em locais muito perto das instalações ou mesmo na própria instalação. A parte da utilização dos espaços mortos, coberturas e telhados, ou seja, são coisas que são obsoletas, que não têm rendimento e passam a ter um rendimento a partir do momento em que se coloca painéis solares ou fotovoltaicos para a produção da energia. Obviamente, esta produção de energia é muito competitiva porque vamos produzi-la nos horários mais caros em que as comercializadoras cobram a energia, nomeadamente nas horas de ponta e nas horas de cheia. E, obviamente, o tal marketing verde faz com que as empresas também sejam mais ecológicas, tenham um impacto ambiental mais reduzido, não é? E isso faz que, de facto, haja aqui um grande paradigma, uma grande evolução no desenvolvimento dos processos para as energias renováveis e, de facto, as empresas têm interesse em desenvolver estes processos. Então, de facto, para além da redução de consumo, estas também são uma das vantagens mais importantes da energia solar fotovoltaica. Esta energia solar fotovoltaica, nomeadamente a produção de energia, está dividida em dois segmentos. Isto é importante que vocês saibam. É importante que se saiba em que segmentos é que estamos a falar. Nomeadamente as UPACs, que são unidades de produção para autoconsumo, e as UPPs, que são unidades de pequena produção. A diferença das UPACs e das UPPs, já vamos falar daqui a pouco, mais à frente, sobre o enquadramento legal, mas a diferença é simples. As UPACs, unidades de produção de autoconsumo, são aplicáveis a estabelecimentos que pretendem produzir energia para o próprio consumo. E estas unidades podem ou não ter ligação à rede elétrica, nomeadamente também podem vender excedentes de produção de energia ou não, de acordo com as características da instalação. As unidades de pequena produção são aplicáveis àquela instalação que 100% da produção de eletricidade é vendida na totalidade à rede elétrica de serviço público. Isto são por intermédio de pequenas instalações até 250 kW. E isto vai ligar diretamente à rede pública e o cliente recebe uma remuneração ou então pode fazer também um contrato bilateral com um comercializador de energia e a partir daí também obter rendimento sobre essa produção de energia. Então, resumindo, os sistemas fotovoltaicos estão divididos em UPACs e UPPs. Quando falamos em UPACs ou quando falamos em UPPs, já sabemos, não mais nós vamos falar em vamos instalar uns painéis solares, vamos produzir, não, ou vamos instalar uma UPAC ou vamos instalar uma UPP. Têm nomes. Da mesma forma que eu tenho nomes, é meu Eurico, da mesma forma que o António tem nome, da mesma forma que o Jorge tem nome, da mesma forma que a nossa empresa tem nome, as instalações também têm nome. Então, nós vamos chamá-las pelos nomes. UPACs, instalações para produção de energia para autoconsumo. UPPs, instalações para produção de energia para venda à rede ou venda à comercializadora. Percebido? Isto é muito importante. Outra coisa também muito importante é perceber minimamente como é que isto funciona, como é que há esta ligação à rede, como é que as centrais conseguem produzir energia e como é que isto vai por aí afora pela cabelagem. Então, neste esquema, vocês estão a ver, é um esquema simples
para entenderem como é que funciona toda a logística. Então, os painéis solares são compostos por todos estes equipamentos que estão aqui, incluindo a casa e incluindo o cabo elétrico. Mas os painéis solares em si, para ficarem fixos num telhado, num terreno, ou onde quer que seja, têm que levar uma estrutura. E essa estrutura é uma estrutura apropriada que é produzida única e exclusivamente para aquele efeito, para aquele cliente. Obviamente, hoje em dia já existem estruturas já standard, com 15 graus, com 20 graus, com 30 graus. A quantidade de graus não é do álcool, não é do vinho, é dos painéis solares. A inclinação que os painéis solares vão ter em relação ao sol vai ser medida a partir do momento em que nós estamos a desenvolver um projeto e vamos entrar em obra. Quando estamos a fazer a calendarização dos trabalhos, vamos verificar que, de facto, precisamos de determinada inclinação dos painéis solares. Depois disso, depois de termos os nossos painéis solares instalados, os painéis solares têm um cabozito que liga ao inversor. Eu agora vou-vos dizer, o inversor, isto é como o nome diz, inverte. O inversor inverte a energia que vem em corrente contínua para corrente alterna. Nós, a nossa casa, temos corrente alterna. O painel solar produz corrente contínua. Ok? Não vamos entrar em muitos pormenores sobre o que é esta corrente contínua e corrente alterna. É importante é que saibam que, de facto, os painéis solares produzem corrente contínua e o inversor vai inverter a corrente contínua para a corrente alterna para que esta possa entrar na nossa casa e nós consigamos, então, produzir, consumir essa energia. Se fosse de outra forma, não conseguíamos. Então, depois do inversor, temos o contador unidirecional. O contador unidirecional é aquele contador que só conta a energia que entra. Não é aqueles contadores que nós já temos em casa. Só conta a energia que entra. E isto é muito giro porque quando o sistema está ligado ao contador unidirecional, o que vai acontecer é que o contador anda ao contrário, ou seja, em vez de estar a incrementar quilowatts, vai decrescer a quantidade de quilowatts. Isto porquê? Como estamos a produzir, não estamos a comprar na rede, estamos a decrementar a colocar menos quilowatts. Depois temos um contador bidirecional. Este contador bidirecional vai medir a corrente que entra e a corrente que sai. Para quê? Para quando os clientes têm uma unidade de venda à rede, a operadora ou a comercializadora saber quanta energia é que ele conseguiu vender à rede para depois ser acreditado ou receber esse valor na fatura. Ok? Ora, isto não tem nada que saber. Painéis solares, central fotovoltaica, inversor, contador direcional, unidirecional, bidirecional e rede elétrica. No meio disto tudo temos ali a nossa casa, que é para onde vai a energia. Isto é claro, ok? Temos que saber isto é o básico dos básicos. O painel solar está a produzir, ou seja, o campo está a produzir batatas, o agricultor vai buscar as batatas, transforma as batatas encaixota as batatas ao inversor, deixa de ser batata a granel, começa a ser batata à caixa e vai vender as batatas para o mercado. Uma coisa, o sistema produtivo é igual em todo lado, seja para produzir energia, seja para produzir batatas. O sistema é igual, por isso não nos podemos, isto não pode ser um problema para nós explicarmos aos nossos clientes como é que funciona. Ok? Agora, vamos então perceber aqui um pouco do enquadramento de uma UPAC em relação a uma UPP. Então aqui diz o seguinte, atividade de produção.
A UPAC diz o seguinte: produção de energia pela unidade de produção com ou sem ligação à RESP. A RESP é o Serviço Público de Energia, rede de eletricidade de Portugal, com injeção de energia preferencialmente na instalação de consumo. Ou seja, a produção é direcionada para o consumo da instalação. Na UPP, a produção de energia é baseada numa só tecnologia de produção e a injeção é total na rede. As UPPs vendem diretamente. Requisitos de produção. A UPAC. Dimensionamentos da UPAC por forma a aproximar a eletricidade produzida com a energia consumida, venda do excedente instantâneo. Ou seja, nós quando estamos a fazer uma venda de um equipamento no UPAC, porque é que é a história das auditorias? Não, mas isto não, a gente não faz auditorias porque nos apetece andar de carro para trás e para a frente, não é? A gente faz auditorias, ou falamos com as pessoas, ou vamos aos locais, porque temos que perceber o que é que existe nos locais, temos que entender como é que é consumida a energia e temos que entender como é que vamos dimensionar o sistema. Então, no caso, nós precisamos de informação, nomeadamente as faturas da energia, e agora, mais uma vez, percebem porque é que precisamos das faturas, porque nós precisamos saber aonde é que existe o consumo energético da empresa, e a partir daí nós vamos dimensionar a quantidade de painéis solares à quantidade de energia necessária para consumir. Enquanto que a UPP, a energia consumida da instalação de consumo, deve ser igual ou superior a 50% da energia produzida e a totalidade da energia vendida ao CUR. Isto já está desatualizado. No entanto, a primeira fase ainda existe, ou seja, a energia consumida na instalação de consumo deve ser igual ou superior a 50%. Resumindo e concluindo e baralhando, se uma instalação por ano consome 1 giga de energia, nós naquela instalação só vamos poder produzir 50%, ou seja, 500 megas, 0,5 gigas. Ok? Isto para um caso de nós queremos produzir para vender à rede, está bem? Mas isto depois, para além disto, ainda existem outros regulamentos, outras situações que têm que ser tomadas em consideração. Mas neste momento vamos só ver a generalidade. Eu queria que me fossem dando aí alguns piropos, que é para eu saber que estão a acompanhar, está bem? Ou aí no bate-papo, ou aqui no WhatsApp, para ver se eu não estou a falar para o boneco. Está bem? Pronto, já está vivo. O António não sei se está vivo. Não parece. O António também está. Pronto. Depois temos aqui o produtor. O consumidor pode instalar uma UPAC por cada instalação elétrica de utilização e consumir a eletricidade gerada nesta, bem como exportar a eventuais excedentes para a rede. O que é que isto quer dizer? Qualquer pessoa do mundo, desde que tenha uma ligação a um CPE, uma ligação à rede, pode ser um produtor de energia. E consumir toda a energia que produz e bem como vender aquela que é excedente para o serviço público. Nas UPPs, as entidades primeiro têm que ter um contrato de energia também e depois também têm que ser titulares da unidade de exploração. Que não vamos falar sobre isto agora, mas tenham a noção que nas UPPs, que é aquilo que é a exploração das centrais, não é? O titular tem que ser, para além do titular da instalação, também tem que ter um certificado de exploração e isso custa muito dinheiro. Depois já nós, um dia mais à frente, vamos falar também sobre isto. Ora, o local da instalação. Em ambos os casos, as unidades de produção podem ser instaladas no mesmo local que é servido pela instalação, seja do cliente, seja do produtor, seja o que for. Ok, a instalação, o CPE. Ora, a remuneração das UPACs, vamos lá ver,
a remuneração do excedente, tendo em conta a média aritmética da OMIE para Portugal no mês M. Isto já começa aqui a fazer um bocado de chinês, não é? A gente já vai ver o que é isto da OMIE daqui a uns minutos. O mês M é o mês anterior. O contrato de venda a celebrar com o CUR tem um prazo máximo de 10 anos, ou seja, o CUR é a EDP Serviço Universal, que compra obrigatoriamente a energia ao preço que a OMIE tem no mercado. Nas UPPs, as tarifas são atribuídas com base em modelos de leilão, no qual os concorrentes oferecem descontos à tarifa de referência. E a tarifa vai vigorar durante um período de 15 anos. Isto depois já mudou também aqui a legislação, no entanto, está dentro do assunto. Ora, vamos ver aqui um caso de estudo. Isto é importante também, vejam como é que isso funciona, para perceberem a história das curvas de carga, aquelas coisas todas. Ora bem, temos aqui então uma central fotovoltaica com uma potência instalada de 350 kW. Aqui do lado esquerdo temos aqui o consumo, aqui do lado direito temos a produção, desculpem, do lado esquerdo temos o autoconsumo, do lado direito temos o consumo e aqui em amarelinho temos a produção. Então vamos lá ver. O que é que diz aqui? Nós temos então o consumo, este vermelhinho que está aqui, vocês conseguem ver, não conseguem? É o consumo energético. Ou seja, é o consumo energético, vai até cá acima, tal. Cá em baixo tem as horas. Se vocês repararem, tem cá as horas. Ora bem, o cliente da meia-noite até às 9 da manhã, a partir disto está fechado. Deve abrir às 9 da manhã. Depois começa então o muito consumo. Aqui está a aumentar o consumo. Quando chega aqui ao pé às 11h30, meio-dia, é quando tem o pico de consumo. E depois aqui o gráfico parou, já não há mais gráfico, mas conseguimos perceber que com este sistema de 350 kW, este verde que está aqui, que é o autoconsumo, é a energia que está a ser produzida, está dentro daquilo que o cliente está a consumir. Resumo, a fatura de energia dele vai ser nada mais, nada menos do que a diferença entre o consumo que ele tem e o autoconsumo. Ou seja, em vez de, se aqui ele está a consumir 150 mil watts hora, ele aqui está a produzir, por exemplo, 120 watts hora. Ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ele praticamente está a consumir, vamos pôr aqui 90% daquilo que ele necessita para trabalhar. Isto chama-se a maior vantagem do autoconsumo. É que se nós dimensionarmos bem o sistema, se nós dimensionamos bem este sistema, o cliente pode poupar nas horas de sol, Jorge, pode ficar melhor a nível do autoconsumo, pode, se metermos mais painéis, vai ficar melhor, mas por vezes não temos área, por vezes o investimento é muito mais alto, e isto nem sempre isto é um bocado relativo, está bem? Nós nem sempre conseguimos ir ao máximo de energia para o cliente de autoconsumo, porque realmente isto pode dar mesmo 100%. Bem, as práticas, isto já são outras coisas. As práticas são questões mais práticas, não é? É a questão das práticas. É as lavanderias, é os ar-condicionados. Bem, é as coisas mais práticas. No entanto, realmente,
Se nós também mudarmos as práticas, o que vai acontecer é que vai haver também ali uma redução no consumo e logo aí, se o autoconsumo conseguir superar essa redução de consumo, o que é que vai acontecer? Vai haver aqui um encaixe onde o cliente, de facto, vai ter muita poupança. E isto é muito importante que vocês tenham em atenção, porque estes gráficos nós podemos fazer ao cliente. Quando estamos a falar com o cliente, podemos fazer estes gráficos. Isto é simples. Fazer uma curvinha de consumo e pormos aqui um balãozinho de autoconsumo. E o cliente vai gostar disto. Bem, eu não vou, aqui isto já são outras coisas, é emissões de CO2 e tal, armazenamento de energia, não vamos falar mais sobre este tema. Mas aquilo que eu queria que ficassem, de facto, a entender é duas coisas. Como é que está dividido, quais são as ramificações do autoconsumo, que está aqui, o PACs e o PPs. Como é que isto funciona, como é que isto é interligado, ok? Central fotovoltaica, inversor, o inversor é ligado ao contador. Não é bem ao contador, é ao quadro elétrico, não é? Vai ser ao quadro elétrico. E depois vai aqui para o consumidor. E aqui algumas diferenças entre as UPACs e as UPPs. Ok? Vai haver aí mudanças na legislação, nós vamos depois falar sobre isso, em janeiro, quando houver, vamos falar sobre isso. Por isso, agora, é importante que comecemos a chamar as coisas pelos nomes. UPPs e UPACs. UPAC, Unidade de Produção de Autoconsumo. UPP, Unidade de Produção de Pequena Produção. É pequena produção, não é? Agora fiquei baralhado. Exato. Unidade de Pequena Produção. Pronto. Cada instalação, cada CPE, só pode ter uma instalação. E só pode ter ou uma UPAC ou uma UPP. As duas é que não podem. O cliente tem que decidir se quer rentabilizar o seu consumo ou quer rentabilizar com a exploração. É sempre, e isto é prático, é sempre mais benéfico o cliente rentabilizar com o seu consumo. E eu vou-vos dar um exemplo prático de porquê. Ora, o preço da energia nas horas de ponta custa, com redes incluídas, à volta dos 130 euros por megawatt. Se eu vou receber 50 euros por megawatt na exploração, qual é que é, de facto, o benefício mais rentável? Ambos têm benefício. Só que há um que é mais rentável que o outro. Não é? Então, quem é que tem o dedo aí mais rápido e responde? Vou repetir a pergunta. Um cliente, em média, paga 130 euros por megawatt nas energias em horas de ponta. Horas de ponta são aquelas horas com mais consumo. E se o cliente colocar uma UPAC, ele vai poupar aqueles 130 euros. Ou seja, não vai pagar porque está a produzir a energia que está a consumir. Se for numa UPP, o comercializador vai-lhe pagar 50 euros por megawatt na hora de ponta. Então, vamos lá ver. Então, se o cliente recebe, paga 130 e não paga 130 numa e arrisca-se a não pagar quase nada, e na outra recebe 50, perde 80 euros. Exatamente, António. Ou seja, quando nós
virmos a EDP oferecer 50 euros aos clientes pela sua produção de energia, nós só os temos que alertar que, olha, atenção, não se esqueça, a EDP dá-lhe 50 euros de energia. Nós também damos. Mas, se você colocar um autoconsumo, vai beneficiar praticamente, vamos supor, vai beneficiar quase a 100% da sua tarifa nas horas de pontas e cheias. Nas pontas é 130, nas cheias 100, 120, 130, também por aí. Ok? Ou seja, e ainda pode vender o excedente, ou seja, nós até podemos, sim, exatamente, ou seja, nós podemos colocar ao PAC, podemos dimensioná-la de forma a que o cliente ainda, o excedente ainda o possa vender. Mas nunca fazer a exploração. Porque a exploração não lhe vai dar rendimento. Ok? Eu estou assim um bocado mais pausado, porque isto não é uma coisa simples. Como também estamos tranquilos. A não ser um terreno. Pronto, se for um terreno aí já é outra coisa. Se for um terreno onde não haja consumo, onde aí seja para a exploração, onde realmente não tenha o benefício para o autoconsumo, vamos à exploração. Nesse caso, é necessário o quê? É necessário fazer estudos ambientais, fazer estudos económicos, estudos de viabilidade. Nós temos isto tudo preparado para que se faça, esses estudos rápidos. Só que queremos ter mais bagagem. Isso às vezes demora o seu tempo. Mas tudo se faz. Está bem? Bem, em relação aqui ao autoconsumo, alguém tem alguma questão para colocar? Isto está a ser gravado, depois se calhar até vou enviar para vocês para que possam também ter acesso a isto. Ok. Jorge, alguma dúvida? Paulo, alguma dúvida? Então, pessoal, só quero dizer que, de facto, hoje estamos poucos, e ainda bem que estamos poucos, e eu vou voltar a repetir aquilo que disse no início. O programa das IPSS vai terminar dia 25 de novembro. Vamos iniciar todos os projetos, começar todos os projetos do programa. Vamos iniciar um novo programa a partir do dia 25. Já está a ser preparado. Novamente, todos serão convidados, nem todos irão permanecer, como é óbvio, como é normal, mas todos serão convidados. E mais serão convidados. Tivemos muita gente que, entretanto, a meio do caminho, foi-se desviando do foco. Então, vou-vos pedir agora que deem uma aceleradela esta semana e a próxima, para que isto dia 25 vai calhar, este dia 25 vai calhar a uma segunda-feira, para que na terça-feira possamos apresentar então um novo projeto e começarmos a trabalhar neste novo projeto, está bem? E vermos aqui as previsões de ganhos, o que é que cada um teve, o que é que cada um vai ter. Como eu disse, vamos continuar o programa em alguns distritos que não tivemos possibilidade, mas em regime interno. Vai ser através da empresa, cá a empresa que vamos trabalhar nesse sentido, está bem? Então, agradeço a todos, espero que tenha sido claro e o resto uma boa noite e até amanhã.